Foi. Começando. Tá. Isso daqui só é interessante estudar, ouvir esse vídeo, assistir, depois de ouvir os primeiros, tá? Porque a gente precisa entender o que é normal para depois entender o que está alterado. Na semana passada, nós fizemos umas 2 ou 3 revisões, acho que foram 2, né? 2. Que eu expliquei basicamente de uma estrutura de um grama normal e eu comecei a falar do alterado. Quando eu entrei no alterado, eu expliquei mais a questão de granulação tóxica e desvio à esquerda, né? Beleza. Aí a gente vai falar hoje sobre a oncohematologia. Tudo que a gente fala de onco, a gente vai pensar em neoplasia, câncer, tá? Então, quando a gente fala de oncohematologia, a gente pensa em leucemias e linfomas, tá? São 2 grupos totalmente diferentes. E basicamente são células diferentes que estarão em cada uma dessas situações. Vou começar a escrever aqui, ó. Quando a gente fala de leucemia, a gente tem que entender que existem 2 tipos de leucemia. Existem as leucemias agudas e existem as leucemias crônicas, tá? Esse é o primeiro ponto. Quando a gente fala de leucemia, existem também, além de classificar o estágio dela, existem os tipos da leucemia. Quando a gente fala de leucemia, essa leucemia, ela vai chamar ela de linhagem, né? A linhagem dela pode ser mieloide, tá? Mieloide, ou a linhagem dela vai ser linfóide. Quem que faz parte da linhagem mieloide do hemograma? Tudo menos o linfócito, tá? Inclusive o monócito. A gente tem que separar monócito e linfócito junto, mas nesse caso não. Então, quem que é da linhagem mieloide? Normal, tá? Hemácia, plaqueta, neutrófilo, basófilo, eosinófilo e monócito. Isso tudo é mieloide. Entendam que eu coloquei hemácia, plaqueta aqui também, tá? Mas quando a gente fala de leucemia, a gente está falando basicamente da questão dos leucócitos, né? Então, você tem que entender que estão todos os leucócitos aqui, exceto os linfócitos. O linfócito, ele faz parte da linhagem linfóide. É uma linhagem, um mundo só para os linfócitos, tá? Quando a gente fala de linfóide, então você tem que pensar de linfócito, é bem intuitivo, tá? Então, quando a gente fala que existem leucemias agudas e crônicas, existem leucemias agudas mieloides, leucemias agudas linfóides, as crônicas, existem então a leucemia crônica, leucemia crônica mieloide e leucemia crônica linfóide, tá? Então, aguda e crônica, cada uma delas tem mieloide e linfóide. A célula envolvendo a situação ali, quando se fala do mieloide, pode ser qualquer uma da linhagem mieloide. Pode ser neutrófilo, pode ser basófilo, pode ser eosinófilo, pode ser monócito. Se estiver falando de linfócito, de linfóide, a célula que vai estar alterada nessa leucemia vai ser linfócito, tá? Beleza. Seja aguda ou crônica, a gente está falando de linhagens, tá? Mieloide crônica. Uma coisa que tem que ficar bem guardada é isso. Beleza. Quando a gente fala como é que eu vou saber? Né? Uma coisa que vocês nunca devem esquecer, o nosso olho não é citometria de fluxo. Citometria de fluxo é um exame que a gente passa no equipamento, que é um citômetro de fluxo, que ele pega as células e ele diferencia essas células por impedância. Impedância é tipo assim, você é pequenininho, você é uma plaqueta. Você é grandão, você é um monócito. Você é mais ou menos, você é um neutrófilo. Você tem muito grânulo, você é um eosinófilo, basófilo. Você não tem grânulo, você é um linfócito ou monócito. Vai separando assim, o tamanho. E complexidade também. No caso do citômetro, além de separar por essas morfologias, ele separa também por marcadores. Por exemplo, o linfócito T, se ele tiver a marcação CD4, ele é o helper. Se ele tiver o CD8, ele é o citotóxico, né? Que é aquela célula NK, natural killer. Ou seja, ele pega moléculas específicas que só aquela célula tem. A gente chama de biomarcadores, tá? Por exemplo, se você aquela molécula ter a expressa proteína P53, ela é tal célula. Se ela expressa, tipo assim, são marcadores, são códigos, certo? O citômetro de fluxo faz isso. Ele vai diferenciar todo mundo ali. Por que isso é importante? Porque existem marcadores da célula neoplásica, seja leucemia ou linfoma, que estão presentes só nessas células.
Então, quando a gente pede para o médico, a gente sugere aquele resultado, que a gente já vai ver qual que é o perfil de uma leucemia, sugere a imunofenotipagem, é para diferenciar qual é a linhagem daquelas células pelo exame de citometria de fluxo, que é a imunofenotipagem. Vocês não podem esquecer que o padrão ouro para diferenciar o formato é imunofenotipagem, tá? É um exame muito importante, vou escrever aqui, ó, imunofenotipagem. Tá? Imunofenotipagem, isso aqui tem que ficar na cabeça de vocês, é o principal exame para dizer qual que é a leucemia ou o linfoma que está em questão. O nosso olho não é citometria de fluxo. É consolidado na literatura achados laboratoriais, hematológicos e microscópicos que estão presentes naquela situação. Isso pode fazer o médico pensar naquilo, mas só vai confirmar com o imunofenotipagem. Tá? Aí eu vou mostrar, falar coisas para vocês aqui que são características daquilo, mas ainda assim você não vai puxar diagnóstico. O hemograma não faz diagnóstico em nada. Pode estar compatível, você vai colocar uma observação que vai fazer muito o médico pensar naquilo, mas ainda assim não vai fechar o diagnóstico. A única coisa que faz diagnóstico de leucemia e linfoma é imunofenotipagem. Isso tem que ficar muito claro, tá? Beleza. Bom, quando a gente fala de leucemias agudas, então, ó, leucemias agudas, existe um perfil tanto para as leucemias mieloides e linfóides, que é o mesmo. Tá? Qual que é a característica de leucemia aguda de acordo com a OMS? A presença de 20 ou mais blastos na medula óssea importante isso, ou em sangue periférico. Classificação de leucemias agudas. 20 ou mais blastos na medula óssea ou no sangue periférico. Tá? Ter 20% a mais ou mais blasto é aguda. Abaixo disso não é leucemia aguda, é crônica. Tem blasto? Leucemia. Se não é, se é abaixo de 20, crônica. Se é acima de 20, aguda. Ok? Beleza. Porém, entra uma questão. Como é que eu vou saber se essa leucemia aguda ela é mieloide ou linfóide? Já que eu disse que as duas vai ter blasto. E o blasto, ele tem uma mesma morfologia. Qual que é a morfologia de um blasto? Eu sou péssimo de desenho, tá? Mas vamos lá. Ele é uma célula. Presta atenção na observação, a descrição que eu vou fazer da célula. Porque é isso que a gente digita no áudio, tá? Foram visualizados X% de células de médio a grande porte, com alta relação núcleo-citoplasma, com uma discreta basofilia citoplasmática, nucleolo evidente e cromatina frouxa. Eu acabei de descrever um blasto. Isso aqui é um blasto que eu acabei de descrever. Alta relação núcleo-citoplasma. É muito núcleo e pouco citoplasma. Por exemplo, essa sala lotada de gente. Tem pouco espaço sobrando, tem pouco citoplasma. O núcleo, que somos nós, está ocupando quase todo o espaço da célula. Isso é uma alta relação núcleo-citoplasma. Se tiver uma pessoa aqui dentro, se tiver um monte de citoplasma sobrando, isso é uma baixa relação núcleo-citoplasma. Tá? Então, os blastos, eles possuem uma alta relação núcleo-citoplasma. Primeiro ponto. Cromatina frouxa é aquela cromatina rosa. Quando a gente olha no microscópio, está aquela coisa rosada. Basicamente, por ser uma célula grande, o núcleo foi esticado. Por isso que ele está frouxo. A passagem de luz da lâmpada está atravessando e a gente consegue ver. Então, essa permissão dessa passagem de luz torna a cromatina frouxa. E as cromatinas do blasto é frouxa. Por quê? Basicamente, quanto mais jovem é a célula, mais frouxa é a cromatina. Quando eu falo de cromatina, eu falo de núcleo. Tá? A gente lembra que o DNA nada mais é do que a cromatina condensada. Ela é desemaranhada, ela é chamada de cromatina, e quando ela está formadinha, ela já não é mais chamada de cromatina. Ela já é chamada de DNA mesmo, né? Material genético. E ela está no núcleo. Então, o núcleo espaçado, porque a célula está grande, da alta relação do citoplasma, tornou aquilo uma passagem de luz mais clarinho, então é uma cromatina frouxa, cromatina rosa. Diferente de uma cromatina condensada, que é ao contrário, que é uma cromatina azul escura mesmo, tá? É um azul marinho, azul escuro, assim, um roxo, porque tem pouca passagem de luz, porque está bem condensado mesmo. E pensa assim, a minha mão assim, ó, a cromatina frouxa, a cromatina está assim, ela permite a passagem de luz por esses buraquinhos, por isso ela fica clara. A cromatina condensada, porque ela está fechada, então não consegue passar luz, ela permanece escura.
certo? Então o blasto tem uma alta relação núcleo-citoplasma, cromatina frouxa. Nucleolo evidente. Nucleolo é como se fosse aquele sorvete de uva que você vai na sorveteria, pega aquela concha e tira aquela bolinha lá que você faz assim, aí fica aquele vácuo lá dentro, né, aquela focinha ali. Né? Isso é o nucleolo. O citoplasma, ele é lilás. Tudo que na hematologia é basofílico é azul e tudo que é acidófilo é rosa. Se a gente está falando que o citoplasma está basofílico, é que o citoplasma está azul. Tá? Então ele tem o citoplasma basofílico. Certo? Então um blasto é uma célula grande porque ele é uma célula inicial, ele não se dividiu. Então quando a gente tem muitas células iniciais que não se dividiu e estão pipocando lá, que não para de produzir essas células, é o que a gente caracteriza uma leucemia aguda, porque se ela estiver acima de 20 já é aguda. E ela é uma célula incapaz de se diferenciar, né? Ela só se multiplica, por isso que é uma doença oncológica. Ela só vai degradar. E uma célula jovem, uma célula oncológica, ela não possui função, ela não está diferenciada. Então aí entra a doença da coisa, por isso que é uma pessoa suscetível a ter outras infecções oportunistas. Então, é uma célula que perdeu a capacidade de apoptose, ou seja, ela não morre, e ela está se multiplicando sem parar, ou seja, a sua medula óssea está ocupando muito espaço, uma célula jovem que não tem a capacidade de morrer, e ao mesmo tempo ela não exerce função nenhuma, e ela também não é capaz de se diferenciar para ter uma função. Então, isso é a leucemia aguda. E como a medula não para de produzir isso, ela está tomada de blasto, ela não tem mais espaço para produzir nenhuma outra célula, ela não produz mais hemácia, ela não produz plaqueta. É por isso que quando a gente fala de leucemia aguda, a pessoa tem o que a gente chama de tríade leucêmica. É o que faz a gente pensar no laboratório que a pessoa está com leucemia aguda, que são tríade, né? Qual que é a tríade leucêmica? Anemia, plaquetopenia e leucocitose. É óbvio, se a medula está produzindo um monte de blasto, leucócito, não vai produzir mais nada. Lembra que eu falei que não produz plaqueta, não produz hemácia? Então é óbvio que vai ter anemia. Não está produzindo hemácia, a medula está toda ocupada produzindo blasto. Plaquetopenia, ou seja, plaqueta baixa, é óbvio que a medula não está produzindo plaqueta, porque ela só está produzindo blasto. Então vai cair plaqueta também. E por que leucocitose, o aumento de leucócito? Porque está produzindo blasto. Gente, é fácil, é só lembrar assim. Então, leucócito alto, plaqueta e hemoglobina baixa. Tá? Anemia, lembra que a gente falou lá no início, é hemoglobina baixa. Então, se você tem anemia baixa, plaqueta baixa, leucócito alto, você só jogar no equipamento e fala, meu Deus, pode ser leucemia. E quando a gente fala de leucocitose, a gente pode pensar em leucocitose bem grande. Enquanto o valor de referência é de 4 a 10 mil, a gente pode encontrar leucocitose de 100 mil, 200 mil, 500 mil, 700 mil, tipo, o valor de referência até 10 mil. Você pega uma de 500 mil, é muita coisa. Então, quando a gente fala de leucemias agudas, a gente está tratando de anemia, plaquetopenia e leucocitose, que é a tríade leucêmica, e quando a gente vai na lâmina, a gente vai ver vários blastos com as características que eu mencionei anteriormente, e da forma que eu falei, a forma que a gente escreve no laudo. Beleza. Existe uma forma que a gente entende que é uma linhagem ou outra, mas ainda assim, nosso olho não é citometria de fluxo, é que alguns blastos possuem tipo uns charutinhos rosa dentro, vários charutinhos, parece um monte de cotonete dentro do blasto, do citoplasma, vários. Isso a gente chama de bastonete de Auer, tá? Bastonete, todo mundo sabe escrever, bastonete de Auer, A-U-E-R, bastonete de Auer. Isso aqui são grânulos, e quem tem grânulos, a linhagem mieloide. Então se eu tiver esse emaranhado de grânulos formando esse bastonete de Auer, tipo os charutinhos, vários cotonetinhos, vermelhinhos, rosinhas, dentro do citoplasma dos blastos, eu vou imaginar que esse blasto é da linhagem mieloide. Isso eu tenho a obrigação de colocar no laudo. Foram visualizados tantos por cento de blasto, por exemplo, não vou escrever blasto, vou escrever X% de células variando de médio a grande porte, apresentando uma alta relação no citoplasma, cromatina frouxa, a maioria apresentando nucleolo evidente, e a maioria apresentando bastonete de Auer. O médico vai pegar e vai falar, bastonete de Auer provavelmente é linhagem mieloide. Mas a gente não vai falar para ele, a gente não pode afirmar, mas tá? Mas nosso olho não é citometria de fluxo, então ele vai ter que fazer imunofenotifagem. Mas assim, 99,999% das vezes é bastonete de Auer, linhagem mieloide, tá? Se não tiver, linhagem linfóide.
Porém, nada vai dizer, se você está olhando uma lâmina que não tem vasculite de aura, que vai deixar de ser mieloide. Pode ser que esse paciente não tenha vasculite de aura ali no citoplasma do blasto, mas ainda assim seja uma linhagem mieloide. Então, por isso que a gente não vai falar, fechar diagnóstico de nada. A gente vai descrever na observação que a gente está vendo. Beleza? Leucemia linfóide aguda não tem muito o que dizer, tá? Basicamente, a gente vai pensar em blastos grandes também, igual a esse daí, tá? A coisa começa a ficar legal quando a gente entra nas leucemias crônicas, tá? As leucemias crônicas. Leucemias crônicas, a gente vai pensar em células maduras, ou seja, a gente não tem muito blasto aí, pode até ter, mas até 20, tá? Mas geralmente leucemias crônicas não é célula jovem, são células maduras, porém elas estão pipocando, elas não estão morrendo, são células maduras, que dependendo do caso pode ter algumas imaturas, mas na maioria das vezes elas não estão maduras, tá? Então, quando a gente fala de leucemias crônicas, lembrando que a gente tem as mieloides e as linfóides. Então, quando a gente fala de leucemia mieloide crônica, que é a famosa LMC, leucemia mieloide crônica, a gente vai ter o aumento da linhagem mieloide. Na maioria das vezes é a galera dos neutrófilos, né? Então a gente vai ter o desvio à esquerda absurdo, um monte de bastão, um monte de metamielócito, um monte de mielócito, vai até promielócito e pode ser que ache até blasto. Lembrando que eu falei anteriormente que os neutrófilos também são células que possuem metamielócito, eosinófilo, mielócito, eosinófilo, bastonete, eosinófilo. Aqui você encontra metamielócito, eosinófilo, mielócito, eosinófilo, bastonete, eosinófilo, metamielócito, basófilo, metamielócito, neutrófilo. Você vai encontrar a galera toda da linhagem mieloide, os B, né? Basófilo, eosinófilo, neutrófilo. Todo mundo ali vai ter um desvio à esquerda absurdo. Alguns parâmetros de hemograma, alguns equipamentos mais modernos trazem um parâmetro chamado IG, que são de trás para frente, granulócitos e maturos. Então, dependendo do equipamento, no caso do Caridade tem, ele já solta o MG, IMG ou IG, né? Porque IM de maturos, né? Ou então IG, que é granulócitos e maturos. Tá. IMG, granulócitos e maturos, ou IG, granulócitos e maturos, dá na mesma. Tá, mas assim que vocês têm que levar em consideração aquele parâmetro moderno que não está presente em alguns equipamentos. Por exemplo, nós não temos esse parâmetro, a gente não... a gente já começa a pensar que vai ter desvio à esquerda ali. Tanto que existe um limite de corte determinado para cada laboratório, lá no Caridade é 5%, acima de 5% faz lâmina do IG. O IG é acima de 5% porque já vai ter desvio à esquerda. Aí a gente já pega e vai ver. E vai encontrar bastão, metamielócito, tá? E isso vale para qualquer paciente, mas no caso da leucemia mieloide crônica, o IG vai estar muito grande, certamente. Porque a gente tem um desvio esquerdo absurdo. Uma das células mais que gostam de aparecer na leucemia mieloide crônica é o basófilo. E o basófilo não aparece quase nunca na situação normal. Tanto por de referência, um paciente adulto normal é 0 a 1. Mais 0 que 1, mas é 0 a 1. Então, tipo assim, ele gosta de aparecer na LMC, leucemia mieloide crônica. Além disso, a gente tem plaqueta de normal a discretamente aumentada nas leucemias mieloide crônicas, porque a plaqueta é da linhagem mieloide, então ela vai estar aumentada também. Então, tudo começa a fazer sentido quando a gente sabe diferenciar linfóide e mieloide, tá? Então, a LMC é basicamente isso. Eu tenho várias lâminas de LMC aqui, várias, no mínimo 3, tá? Além da leucemia mieloide crônica, a gente tem a leucemia linfóide crônica. Assim como a gente tem células maduras e também imaturas no mieloide, na LLC, leucemia linfóide crônica, eu também vou ter células maduras, na maioria das vezes, ou seja, linfócitos maduros, que é o famoso linfócito típico, que todo mundo conhece como normal, e ele tá, olhando assim, ele tá a mesma coisa que a gente vê no sangue periférico, só que internamente ele está doente, ele não está morrendo. Então a gente vai ter uma linfocitose acentuada, a gente vai ter aumento de linfócito, a gente vai ter muito linfócito. Pode ser que a gente encontre alguns linfócitos jovens, como por exemplo o prolinfócito, que é um linfócito um pouquinho grande, com nucleolos e parece que está olhando a gente. Tipo assim, a maioria das vezes você encontra linfócitos típicos apenas, mas não é raro encontrar prolinfócito. Tá? Na questão dos linfócitos, como eles são linfócitos doentes,
Na hora que a gente faz esfregaço, eles podem se romper. Se esses linfócitos se romper, eles vão ficar estourados lá na microscopia. E a gente vai... Se aquele paciente já tiver o diagnóstico de leucemia linfóide crônica, a gente vai chamar aquela mancha de linfócito estourado de manchas de Gumpert. Vou escrever. Manchas de... Agora eu vou soletrar a forma que eu escrevi, tá? G-U-M-P-R-C-H-T. Gumpert. Tá? Mas a gente fala... Que a gente fala Gumpert, né? Não é Gumpert, tá? É mancha de Gumpert. Mas eu só vou chamar essas manchas de Gumpert de fato, mancha de Gumpert, se o paciente tiver o diagnóstico de leucemia linfóide crônica. Se o paciente não tem diagnóstico, eu vou liberar no laudo presença de restos celulares ou sombras nucleares ou sombras celulares, uma dessas três, mas nunca de mancha de Gumpert. Só se o paciente tiver o diagnóstico de LLC. Se você não sabe se ele tem o diagnóstico, não libera. Porque existem muitas situações que cursam com essas manchas. Embora que raras, a gente não pode se comprometer. É o nosso nome técnico pro laudo. Então, mancha de Gumpert é apenas quando o paciente tem o diagnóstico de leucemia linfóide crônica. Ela é um linfócito estourado no momento do esfregaço. Tanto que, se no equipamento solta lá 90 linfócitos sei lá, 30 mil leucócitos, mas na lâmina você não vê tanto linfócito assim, tanto leucócito, é porque o equipamento, a dosagem do exame foi feita antes do esfregaço. Tanto que durante o esfregaço os linfócitos foram rompidos porque eles estavam velhos. Então é óbvio que você vai ter um pouco menos na lâmina, porque eles foram estourados e formaram as sombras, né? Ou mancha de Gumpert. Mas no momento da análise, na hora que o equipamento completou, ainda não tinha lâmina. Então ele contou mais e a gente vai confiar no equipamento. A montagem automatizada do equipamento. Então, nas leucemias linfóide crônicas, elas são caracterizadas principalmente por linfocitose associada a linfócitos típicos, com muitas das vezes presenças de manchas de Gumpert ou restos celulares, se você não souber o diagnóstico do paciente. Porém, você nunca deve deixar de relatar se você ver. Tá? Isso é muito importante porque isso auxilia muito o médico. Quando a gente fala de desvio esquerdo, bastante água, mancha de Gumpert ou resto celular, o médico já começa a seguir, ó, no caso ali do bastonete de água, anemia, plaquetopenia, leucocitose, bastonete de água com desvio esquerdo é muito grande, ele vai pensar no LMC. Quando a gente fala leucocitose, tá tudo normal, mas bastante leucócito, bastante linfócito, bastante resto celular, ele vai pensar no LLC. Tanto leucemia mieloide crônica, tanto leucemia linfóide crônica, a gente já tá falando, gente, crônica, a gente vai pensar em idoso, paciente idoso. Ah, mas criança vai ter isso? É muito raro, porque é crônico. Porque uma coisa crônica é uma coisa com anos, a criança não tem nem vida para isso. Então, geralmente, crianças são mais leucemias agudas. E a principal delas, se for leucemia mieloide aguda ou leucemia linfóide aguda, a gente vai pensar em leucemia linfóide aguda, tá? A principal leucemia das crianças é LLA, leucemia linfóide aguda, tá? A principal das criancinhas. Bebezinho, criança, o infantil tá lotado de leucemia linfóide aguda. E os blastos da leucemia linfóide aguda, eles não são tão grandes como no adulto, eles são menorzinhos. Parece até mesmo um linfócito, assim, ele engana. Ele é um linfócito pequeno que parece um linfócito. Ele é um blasto pequeno que parece um linfócito. Eu estou dando uma introdução para vocês só. Mas quando a gente fala de classificações de leucemias, existem vários tipos de classificações com tipos de blastos diferentes. Mas vocês entendendo isso que eu estou falando, já deixa vocês muito avançados para mais de 90% de um corpo ali de pessoas que estão concorrendo uma vaga de emprego. Se vocês quiserem trabalhar na área, eu garanto para vocês que sabendo isso, eles vão se tornar muito diferenciados. Tá? A questão da mancha de Gumpert, vocês não podem esquecer então de saber usar ela somente quando o paciente tem diagnóstico. Tá? Isso é muito importante, porque tem gente que está relatando sem saber se o paciente tem um diagnóstico. Isso é errado. Tá? Isso pode até levar processo. Porque se está falando que você tem uma doença e você não está. Então não se comprometa, ok? Se o paciente tem um diagnóstico, libera. Quer ligar para esse ter um diagnóstico? Beleza, mas se não tem, é celular e está tudo bem, você se resguardou e você relatou. Aí cabe ao médico interpretar da maneira correta, tá? Quando a gente fala de leucemias, a primeira palavra que tem que vir na nossa cabeça são os blastos, tá? Principalmente nas agudas. Mas como nós vimos, as crônicas nem sempre é blasto. A gente vai ter menos de 20%. Pode ser que tenha um.
né? Pode ser que nessa LMC a gente tem um desvio esquerdo tão grande que acha um blasto. A crônica vai dizer que não vai ter blasto? Pode ser até que tenha, mas vai ter bem menos, porque para ser classificada como aguda, ela tem que ter realmente acima de 20% na medula ou no centro periférico. Existe a situação de uma leucemia crônica não tratada agudizar e virar aguda. Pode. Tá? Ela teve um estímulo que não cessou, começou aparecendo mais blasto, não foi tratada, aí a gente chama disso de agudização da doença. Tá? Quando a gente fala de leucemia, basicamente é isso. Quando a gente fala de paciente leucêmico, a gente pensa em um paciente que tem muitos leucócitos, tá? Então, assim, mas eu não vou dizer para vocês que vai ser sempre assim. Existem leucemias até com leucopenia, com leucócito baixo. Inicialmente elas começam com a leucopenia, porque as células estão morrendo e estão produzindo novas, e as novas são só as doentes. Então ela inicia com uma leucopenia, aí depois você pode ter um momento da doença, ela pode estar com leucocitose normal, leucócito normal na verdade, leucocitose aumenta. Ou até mesmo com uma discreta leucocitose que você nem pareça que perceba ali que tem uma leucemia. Então, doença não lê livro. Leucemia a gente pensa que leucócito alto sim, mas prestem atenção nos sinais, tá? Quando a gente fala de aguda, a gente vai ter a tríade leucêmica, anemia, plaquetopenia e leucocitose. Quando a gente fala de leucemia crônica, provavelmente o paciente não está anêmico, provavelmente o paciente não tem plaqueta operada, é mais a questão do leucócito. Pode ser sim que tenha leucocitose associada a uma anemia ou a uma plaquetopenia, ou no caso a gente da LMC, a plaqueta vai estar até discretamente aumentada, porque a plaqueta faz parte da linhagem mieloide. Então, a LMC, eu peguei já a paciente com plaqueta discretamente diminuída, e era LLC, aumento de leucócito, bastante linfócito, prioridade tinha várias manchas. Mas eu não lembro se o paciente é agnóstico, mas eu liberei como presença de restos celulares, tá? Ou sombras celulares, ou sombras nucleares, tá? Eu achei que eu queria fazer 10 minutos, mas não deu 10 minutos, né? Passou, né? Deu 2 horas. Deu 2 horas. Tá, então a linfoma eu deixo pra amanhã. Ou na parte, assim, que você não tem. Mas qualquer coisa, elas filmam, tá? Eu não vou conseguir entrar em linfoma agora, porque a Fábio tá tentando tomar um café. E também eu tenho que fazer as coisas aqui, você tem que pegar as fezes. Enfim, mas adiantando...